Olá, sinal verde para as emoções do mundo da velocidade. Olá, sinal verde para o mundo da velocidade, o seu programa Ocnicom com muito conteúdo, comentários e curiosidades sobre o mundo do esporte a motor. Eu, Alexandre Nunes, juntamente com toda a equipe Ocnicom, levaremos até você muita informação sobre as principais categorias no Brasil e no mundo, hein? Edição de hoje pode parecer até a edição dos campeões 2025, hein? Mas ainda não é. Mas você confere já no nosso warm-up os novos campeões ao redor do mundo na temporada 2025. Lembrando que o seu programa Ocnicom tem um oferecimento de Iner Energia. Energia limpa, renovável, sustentável, hein? Para você, para os seus negócios, para a sua vida. Fique atento ao que a Iner Energia diz para você. Sabia que você pode ter até 20% de desconto na energia produzida pela Iner todos os meses? Legal, né? Sem qualquer investimento, sem contrato de fidelidade e sem instalação de placas ou obras. Como? Tudo muito simples e com liberdade para você desfazer o contrato na hora que quiser. Pois é, a Iner oferece a você essa possibilidade. Você junta economia com sustentabilidade, porque a Iner produz energia solar de forma eficiente e renovável. Basicamente funciona assim. Sua empresa assina o termo de parceria com a Iner. Em fazendas solares, a Iner gera e injeta na rede da sua concessionária local, que distribui até a sua empresa. Depois de aderir, você passará a receber 2 contas por mês. Uma com os valores da energia produzida pela Iner, com até 20% de desconto. A outra da sua concessionária local, para pagamento da iluminação pública e valores residuais. Viu como é tudo muito simples? Acesse nosso site e peça a visita de um representante. Quanto antes você fizer isso, mais rápido começa a economizar. Iner Energia, economia, flexibilidade e nada de burocracia. Se são só vantagens, por que não? E o seu programa Ocnicom também conta com o apoio de KS Home. KS Home, móveis com elegância, para você decorar a sua casa, decorar aquele cantinho, para que você possa viver com muito conforto, com muita tranquilidade, com muita segurança com a sua família, além de um ótimo bom gosto, né? Por isso, KS Home, móveis com elegância. E o seu programa Ocnicom também conta com apoio para lá de especial de Motorzão. Motorzão, sua melhor oficina de autos em Santos, no litoral de São Paulo. Para você que vem com frequência a Santos, na Baixada Santista, ou mesmo está por aqui nas nossas 9 cidades, sentiu alguma dificuldade com seu carro? Leve lá no nosso irmão Elinho, que juntamente com equipe altamente qualificada, equipamentos de última geração e aquele atendimento de quem ama também a velocidade. Por isso, leve o seu carro lá no Motorzão. Motorzão, sua melhor oficina de autos em Santos, no litoral de São Paulo, para você deixar o seu carro sempre muito bem regulado, para que você possa viver a vida como você merece. Final de semana de altíssima velocidade, muitos campeões sendo conhecidos ao longo desse finalzinho da temporada 2025, e isso você confere agora no nosso warm-up. O warm-up aqui destacando a última etapa do Campeonato Mundial de Rally, o WRC, lá na Arábia Saudita. As areias do deserto das Arábias ferveram ao longo de toda a semana. E no final da última etapa do Campeonato Mundial de Rally, Thierry Neuville foi o grande campeão, Quadram formou na segunda posição e Sébastien Ogier na terceira posição. Com esse resultado, tivemos a definição da temporada e o 9º título de Sébastien Ogier como grande campeão mundial de rally. Parabéns ao francês Sébastien Ogier, ao seu navegador e toda a tripulação da Toyota por mais essa vitória e este título
conquistado por Sébastien Ogier. Vamos sair das areias das Arábias, vamos lá para um pouquinho lá para o outro lado do mundo, na Austrália. Última etapa do campeonato Supercars Austrália, temporada 2025 em Adelaide, e 3 corridas emocionantes para definir o grande campeão da temporada 2025. A grande final da Supercars reservou na corrida 1 vitória de Brody Kotesky. Na segunda posição, Chaz Mostert. Já na terceira, Ryan Wood foi aquele que completou o pódio. Na corrida 2, Rocky Finney foi o grande vencedor, com Chaz Mostert mais uma vez na segunda posição e Ryan Wood na terceira posição. E vem então a última prova, com Matthew Payne sendo vencedor, Chaz Mostert mais uma vez na segunda colocação e no pódio, fechando o pódio da terceira prova, o Will Brown. Com esses resultados, o grande campeão da temporada 2025 da Supercars Austrália foi Chaz Mostert. Então, parabéns aí pela regularidade, pelas vitórias sim, ao longo de toda a temporada 2025, mas sem sombra de dúvida, uma das grandes características do piloto Chaz Mostert é a sua regularidade, disputando sempre as primeiras posições e beliscando também as suas posições no pódio. Vamos sair aqui da Austrália, vamos fazer um passeio até a nossa capital federal. Tivemos nesse final de semana muita emoção, é verdade, nas pistas, mas também para a reinauguração de um grande autódromo, que é o nosso querido Autódromo de Brasília. Capital Federal voltou a respirar os ares da velocidade, hein? Com a Stock Car. E lembrando que o Autódromo de Brasília faz parte desde a primeira temporada lá da Stock Car, fez parte, né? Em 1979, quando a Stock Car começou aí a sua trajetória de sucesso. E nesse final de semana, 2 categorias lá estiveram, com a Stock Light com 3 provas. Tivemos na corrida 1, vitória de Rafael Martins, com Léo Reis na segunda posição e Felipe Bartz na terceira posição. Na corrida 2, Léo Reis venceu com Rafael Martins na segunda posição e mais uma vez ali no pódio, Felipe Bartz, hein? Então ali a troca de posições foi frenética, não só nas pistas, como também no pódio. E tivemos em Brasília 2025, com a terceira prova, com vitória de Léo Reis, com Felipe Bartz na segunda posição e Gabriel Conigan na terceira posição. Com esses resultados contabilizados em Brasília, já pôde ser dado campeão para Pippi Bartz, o grande campeão temporada 2025 da Stock Light. Lembrando que Pippi Bartz é sobrinho de Rubens Barrichello e com esse título, Pippi Bartz ganha o direito e a bolsa para correr na temporada 2026 na categoria maior, na Stock Car Pro Series. Com isso, nós vamos ter a família Barrichello crescendo no grid da Stock Car, com um grande patriarca desta família do mundo da velocidade, Rubens Barrichello, e agora com o seu sobrinho, Pippi Bartz, também compondo temporada 2026 a Stock Car Pro Series. Mas por hora, parabéns, Pippi. Rapaz, muito bacana, sempre atendeu muito bem o seu programa Ocnicom e aqui toda felicidade para comemorar sim a sua vitória, o seu título na Stock Light temporada 2025. Já na categoria principal, 2 provas marcaram este final de semana. Na corrida 1, Felipe Fraga foi o grande vencedor, com a Tourlist na segunda posição e Nelsinho Piquet na terceira posição. Na prova principal do domingo, vitória de Nelsinho Piquet. Nelsinho Piquet venceu com Felipe Fraga na segunda posição e Lucas Forest na terceira posição. A composição desses resultados parece completamente distintas, mas não é não, viu? Além do destaque da vitória para o emocionado, realmente nós vimos muita emoção nas pistas e ali na chegada da Stock Car com a vitória de Nelsinho Piquet,
sendo recebido pelo pai Nelson, por toda a família, por sua esposa, por primos, sobrinhos, todos ali presentes, e era notada a emoção de Nelson Piquet já dentro do cockpit. Já ali na volta de desaceleração, depois da bandeirada de chegada, seguramente foi aos prantos, porque a gente observava pelas imagens ali, né, o constante contato com as vistas, a gente sabe da emoção do piloto, mas sobretudo, ao descer do carro, encontrar o pai também, Nelson, acostumado com vitórias, tricampeão mundial da Fórmula 1, mas ali ver o filho vencer em Brasília, que é a sua casa, realmente foi uma emoção muito forte para Nelson. E essa emoção ainda ficou melhor ainda na entrega do troféu, porque foi Nelson Piquet que entregou para Nelsinho Piquet o troféu de vencedor da etapa de Brasília da Stock Car Pro Series. Outro fato a ser destacado, o pódio ali recheado com Felipe Fraga e também Lucas Forest. Lucas Forest, brasiliense, então ali o Distrito Federal, Brasília, muito bem representada no pódio. Com as duas posições, seja a vitória na corrida sprint e depois o segundo lugar na principal corrida do final de semana, Felipe Fraga praticamente colocou as duas mãos no título. A grande final é sim no próximo, agora não, na próxima semana já, não nessa, na outra semana em Interlagos, teremos a grande final da Stock Car em Interlagos, São Paulo, mas praticamente ele colocou, eu diria que dos 10, 9 dedos, Felipe Fraga já colocou na taça da temporada 2025 da Stock Car Pro Series. Nós vamos continuar acompanhando, o seu programa Alcknicon estará junto com você na última etapa da Stock Car em Interlagos. Então vamos aí, esquentando as mãos para a grande final que acontece não nessa semana, no outro final de semana em Interlagos, São Paulo. Vamos sair de Brasília, nossa grande capital federal, vamos fazer um passeio lá no Paraná. Paraná que também reservou a última etapa da Moto 1000 GP em Cascavel. E Cascavel também, além de excelentes corridas de duelos na pista, de chegadas emocionantes, também já conhece a Moto 1000 GP, o seu grande campeão da temporada 2025. Na corrida 1, vitória de Thelmana, com Ramiro Gandola na segunda posição e Eduardo Burr na terceira posição. Na prova 2, vitória mais uma vez do brasileiro Thelmana, com Mauro Passarino na segunda posição, Felipe Gonçalves na terceira posição e destacamos aqui a quarta posição de Ramiro Gandola, uma vez que a composição desses resultados deu ao argentino mais um título do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, a Moto 1000 GP. Então, parabéns a Ramiro Gandola, campeão da temporada 2025 no motociclismo de velocidade brasileiro. Então, parabéns ao hermano Ramiro Gandola e parabéns, sobretudo, às últimas etapas ali fantásticas, o duelo maravilhoso, vencedor de Thelmana. Vamos sair aqui de Cascavel, vamos dar um passeio lá do outro lado do mundo, vamos para o Catar, vamos para o Circuito Internacional de Lusail, que reservou aí um final de semana também emocionante, de reflexões e reviravoltas, eu diria assim. Começando aqui pela Fórmula 2, Fórmula 2 também com os resultados que a gente vai acompanhar agora, também já conheceu o seu campeão da temporada 2025. Prova 1 foi vencida por Richard Verschoor, com Joshua Jurgensen, o nosso irmão paraguaio, na segunda posição, e Rafael Villagomes, mexicano, na terceira posição. Prova 2, e a principal prova do final de semana, vitória de Vitor Martins, com Leonardo Fornaroli, o italiano, na segunda posição, e Alexander Dunn na terceira posição. Esses resultados garantiram com antecipação o título a Leonardo Fornaroli, campeão 2025 da Fórmula 2, fazendo com que o próximo final de semana, que nós vamos ter sim a grande decisão da Fórmula 1 em Abu Dhabi, para Leonardo Fornaroli será um desfile como grande campeão
da temporada 2025 da Fórmula 2. Agora vamos passar para a classe maior do mundo da velocidade, a Fórmula 1, com o Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1. Aqui a gente poderia olhar, ali as posições dos vitoriosos. Vitória de Max Verstappen. Até aí alguém poderia dizer, mas isso é perfeitamente normal. Eu acho que a grande questão não é a grande vitória brilhante de Max Verstappen. É olhar para o segundo lugar e encontrar Oscar Piastri, com Carlos Sainz na terceira posição e Lando Norris, líder do campeonato, apenas na quarta posição. Aí sim cabe uma reflexão do que foi o Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1. Vimos sim, por imposição técnica da Pirelli, uma condição obrigatória que os pneus só poderiam ter um stint máximo de 25 voltas, independente de quando tinha sido usado aquele pneu ao longo das sessões do final de semana. Pneu, por questões de segurança, orientação da Pirelli, orientação não, eu diria imposição da Pirelli, foi para que os pneus tivessem um stint máximo de 25 voltas. Com isso, uma prova com 57 voltas, qual é o jogo de xadrez? Eu tenho 7 voltas e tenho mais 2 stints com 25 voltas para cumprir. Como isso será feito? Obviamente que na posição de largada, a grande maioria largou de pneu médio, apenas 2 pilotos com pneus macios e segue a prova. Até que, exatamente na sexta volta, houve o safety car deflagrado. E aí todas as equipes, de pronto, levaram os seus carros para a primeira troca de pneu, porque a conta passou a ser a seguinte: completados 7 voltas, temos mais 50, 2 stints de 25 com os pneus, que são obrigatórios, e está tudo resolvido. Exatamente foi o que pensou 9 das 10 equipes. A exceção foi a McLaren, que com seus pilotos na ponta da prova, não tomou a decisão de fazer no safety car a sua troca de pneus. Com isso, tanto Oscar Piastri, que liderou a prova, quanto Lando Norris, que naquela oportunidade era o segundo colocado, permaneceram na pista. Já no retorno dos boxes, o restante do grid, todos ali já com uma troca de pneus. O safety car foi, de certa maneira, um pouquinho mais longo, o que, de certa maneira, garantiu a todos a questão do combustível, de não necessitar dosar o acelerador para levar a prova até o final, fazendo com que o jogo de xadrez ficasse, então, para as paradas nos boxes seguintes. Vimos uma McLaren perdendo uma oportunidade, vimos uma McLaren entregando a corrida nas mãos de Max Verstappen. Talvez a McLaren tivesse imaginado o seguinte: bom, eu seguro o stint, consigo abrir como conseguiu abrir uma vantagem, principalmente Oscar Piastri, para que quando fizesse a parada nos boxes encontrasse um pilotão ali mais livre e aí com pneus mais novos pudesse fazer um undercut tamanho família e ultrapassar os demais pilotos numa tentativa de reassumir a liderança. No entanto, o que nós vimos foi Max Verstappen com um carro extremamente equilibrado da Red Bull, fazendo um stint longo em altíssima performance. Com isso, já na primeira rodada de troca de pneus, já não figuravam mais tanto Piastri quanto Lando Norris como os grandes líderes e possíveis vencedores da prova. Alternativa para a McLaren, quando fez a sua troca, evidentemente os outros pararam para fazer a segunda, ela reassumiu a ponta e talvez contasse com a intervenção do safety car. Isso não ocorreu. E aí a obrigatoriedade de fazer mais a segunda troca fez com que a vitória ficasse na mão de Max Verstappen. É verdade que Oscar Piastri no último stint veio de uma forma ali fazendo volta atrás de volta, tirando a vantagem que havia sobre Max Verstappen, mas Max Verstappen já tinha a corrida sob controle. Coube então a Lando Norris tentar desesperadamente atenuar o estrago que era feito. Conseguiu sim
ali num erro de Kimi Antonelli, praticamente na última volta, permitir que ele conseguisse o quarto lugar, mas sem ter condições de conseguir chegar em Carlos Sainz, que com a sua Williams fez uma corrida dos sonhos e realmente foi um dos grandes destaques do final de semana. Apesar do piloto do final de semana, do piloto da corrida tenha sido Max Verstappen, mas o segundo lugar a Carlos Sainz deveria ter sido o primeiro, viu? Que foi uma pilotagem segura, consistente, levando a sua Williams com todas as dificuldades que nós sabemos e mais, hein? Como o Carlos Sainz evoluiu ao longo da temporada, principalmente nesse trecho final da segunda metade da temporada 2025, parece que finalmente ele se encontrou com a Williams, coisa que no início da temporada parecia muito difícil, os resultados não apareciam, mas já não é a primeira vez que Carlos Sainz leva a sua Williams ao pódio na temporada 2025. Então ficaram os ensinamentos, como muito se comenta, deu safety car, vai fazer sua troca nos boxes. Talvez a McLaren pudesse ter usado a inteligência, porque no momento da parada de boxe, dessa volta 6 para a volta 7, Max Verstappen era o segundo colocado, ele entrou nos boxes. Piastri sim, continuou na pista. Max Verstappen entrou, qual teria sido a reação da McLaren para Lando Norris? Box, vem junto, marca. Afinal de contas, o título está na mão de Lando Norris. Quem é o grande desafiante? É Max Verstappen, que com esse resultado passou a ocupar a segunda posição, sim. Mas para Lando Norris, apesar de uma diferença razoável, ainda considerável, basta marcar simplesmente Verstappen. Basta literalmente, isso a gente vai comentar daqui a pouquinho no Final Lap, ao falarmos do Grande Prêmio de Abu Dhabi, a Lando Norris basta, para não errar a asa, né? Basta marcar, olhar à sua frente a asa de Max Verstappen. É somente isso que ele precisa para ser campeão mundial de 2025. Se Verstappen vencer, basta ele ser segundo, até terceiro, mas basta ser segundo. Se Max é segundo, basta ele ser terceiro e assim por diante. Mas isso tudo a gente vai falar, vai discutir um pouquinho mais no nosso Final Lap. Mas ficou aí um grande ensinamento para a estratégia e para o estrategista da McLaren, como não fazer numa prova e como entregar a vitória para o principal oponente e candidato mais vivo de que nunca à temporada 2025. Na prova, então, só recapitulando, Max Verstappen venceu, Oscar Piastri na segunda posição e Carlos Sainz na terceira posição completaram o pódio. Lando Norris foi o quarto colocado com Kimi Antonelli na quinta posição e George Russell fazendo aí a dobradinha em 5 e 6 da Mercedes. Fernando Alonso foi o sétimo colocado com Charles Leclerc na oitava posição. Liam Lawson da Racing Bulls na nona posição e fechando a 10ª posição Yuki Tsunoda. Na 13ª posição, o nosso Gabriel Bortoleto fez uma prova assim consistente, uma prova honesta, mostrando ali a sua capacidade de levar o carro com toda a segurança, com toda a tranquilidade, fazendo uma prova ali irretocável, dado as condições que foram apresentadas ao longo de todo o Grande Prêmio. Então fica aí os grandes ensinamentos para a McLaren no que tange a troca de pneus. Esse foi o grande aquecimento que fizemos para falarmos mais ainda de pneus. Pneus é o nosso grande tema na Conversa de Paddock. Conversa de Paddock muitíssimo especial que fizemos em Interlagos, quando da última etapa da Porsche Cup, da Porsche Endurance, da Challenge, tivemos a felicidade, o prazer de conversar com Marcos Lima da divisão Motorsport da Michelin Brasil. E tivemos sim, ali dentro do box da Michelin, batendo um papo, conversando um pouco mais sobre como é a importância dos pneus para qualquer carro, sejam os de rua e sobretudo os de competição. Então todo o segredo ali que envolve a produção de um pneu, o comportamento da própria Michelin como fornecedora de pneu, todos os estudos que são feitos, a gente acredita que é só simplesmente colocar o pneu ali, fazer a troca de pneu e está tudo certo, eventualmente checar a calibragem. Não, existe uma série de componentes, uma série de cuidados para que o pneu possa ter a sua melhor performance. Além de performance, garantir sobretudo a segurança
dos pilotos e daqueles que, como nós, amamos o mundo da velocidade. Foi uma conversa de paddock muito bacana, descontraída, porque Marcos Lima também traz toda uma trajetória dentro da Michelin Brasil, traz também consigo, além da sua vivência, além da sua experiência, o amor, o encantamento pela velocidade. Então, nada melhor como juntar a fome com a vontade de comer. E isso você vai acompanhar agora nessa conversa muito especial, levando você para os boxes da Michelin em Interlagos, na nossa conversa de paddock com Marcos Lima. Conversa de paddock no seu programa Ocnicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você. Mais uma vez, levando você aqui, mergulhando em Interlagos, e aqui para falar de um assunto, não só pelo personagem que nós estamos trazendo no episódio de hoje, que é uma pessoa fundamental para nós que amamos velocidade. Nós estamos recebendo aqui Marcos Lima, que é o responsável pela divisão de competições da Motorsport, né, da Michelin Brasil. Marcos, seja muito bem-vindo ao programa Ocnicom e à Conversa de Paddock. Muito obrigado pela oportunidade, é uma satisfação muito grande estar aqui dividindo um pouquinho com vocês desse mundo aqui que é muito particular e muito querido para cada um de nós que está envolvido nesse mundo de competição, com certeza. Não tenha dúvida, e se não houver pneus bons, não se tem boas corridas, não adianta você ter potência, não adianta você ter um carro super rápido, um piloto com braço, se não tiver pneu. Sem dúvida, quando a gente olha para a história, olha que coisa curiosa. A mecânica, né, a indústria automotiva já tinha veículos que passassem de 100 km por hora, mas isso demorou a acontecer por conta de pneu. Não havia pneu que suportasse essa condição. Então, o pneu tem uma relação muito íntima com o automobilismo, tal como nós conhecemos hoje. O pneu faz parte disso tudo. Sem dúvida, sem pneu, não teríamos esse resultado. Não teríamos corrida, não teríamos ultrapassagens, não teríamos uma preocupação gigantesca. Porque é interessante, Marcos, a gente estava conversando aqui em off, o universo, né, do que até chegar aí nesse momento, nós estamos aqui no box da Michelin, aqui da Porsche Cup, porque a gente olha aqui ao nosso redor, Marcos, a gente está vendo aqui pneu slick, pneu de chuva, e não estou falando de um ou outro, não, nós estamos falando de centenas, milhares de pneus aqui à disposição de uma competição num final de semana, e quando se fala de endurance, ainda essa quantidade é ainda maior, né? E para dar um número que vocês possam ter uma noção para essa etapa, simplesmente para essa etapa, temos aqui em torno de 4.000 pneus sendo movimentados. 4.000 pneus. 4.000 pneus. Que vieram na cera. E tem os pneus que vieram na cera e a gente está preparado, né? Tem que estar preparado para a chuva, tem que estar preparado para as trocas de pneus. Então, 4.000 pneus para fazer, para permitir que a corrida aconteça e transcorra com sucesso como foi o de hoje. E aqui a Michelin, né, em especial, e eu queria... Primeiro eu vou entrar nesse universo de Michelin para depois resgatar um pouquinho da paixão do Marcos pela velocidade, porque eu sei que velocidade também corre nas suas veias. Seguramente. Mas falar de Michelin, falar de competição, e a gente vê aqui um envolvimento que vai além de simplesmente do fornecimento de pneus. A gente observa aqui todo o cuidado com a montagem, todo o cuidado aí com alinhamento, todo o cuidado ali com equilibrar, né, como a gente faz balanceamento, né, das rodas. Esse é um cuidado todo especial para garantir performance, né? Performance e segurança. Qualquer pneu isolado da sua aplicação pode ser um bom pneu ou não. Então nós dependemos desses cuidados na preparação para que de fato o bom pneu se chegue na prática no usuário entregando sua melhor performance e sendo de fato um bom pneu. Então, digamos o seguinte, eu posso ter um bom pneu, mas não tomei os cuidados básicos de pressão, montagem, balanceamento. Ele vai deixar de ser um bom pneu, porque ele não vai entregar a performance e por trás da performance, o que é mais importante? A segurança. Se não entregar performance, se não entregar segurança, não adianta ter um bom pneu. Então, o nosso papel é fazer o quê? Aquele ótimo pneu que foi pensado, desenvolvido, com toda a tecnologia de ponta hoje existente no mundo de pneus Michelin, ele chega na ponta com a mesma característica, cuidado e desempenho. Então, nós temos que cuidar da cadeia, de toda a armazenagem. Eu não posso armazenar um pneu de qualquer maneira, não pode ser em qualquer temperatura. Eu não posso fazer
coisas que possam prejudicar a performance do pneu. Então, aqui o nosso papel e dessa equipe toda que nos apoia é garantir que esse pneu chegue no momento da corrida nas melhores condições. Agora, você está tocando num ponto que pode parecer inimaginável. Guardar pneu tem a temperatura certa? Tem a temperatura certa. Nós estamos num país tropical, então nós temos um range de temperatura que até aqui realmente não é um problema muito grande, porque o grande calor que vamos fazer aqui no dentro do container, o pneu suporta. No dia mais frio o pneu vai suportar. Então, assim, não precisa de cuidados adicionais. O maior cuidado mesmo é quando nós temos temperatura abaixo de zero. Aí, realmente, impacta demais, eu preciso aquecer esse pneu. Porque se a temperatura for muito baixa, muito abaixo de zero, eu vou ter complicação, esse pneu não vai dar performance quando aquecer. A borracha não vai estar em condições de manter o seu compromisso químico de elasticidade. Então, isso pode comprometer a performance e a utilização. Mas, felizmente, aqui não se aplica. Mas, se nós estivéssemos falando agora com um colega, de repente na Alemanha, algum país da Europa, onde as temperaturas são muito severas no inverno, seguramente essa é uma preocupação, então, que começa lá na armazenagem. Garantir que o pneu tem uma temperatura mínima em conservação. Então, na verdade, se a gente fosse olhar aqui para a questão na Europa, quando a gente está falando de performance, de competição, os pneus ficam, então, em ambientes com temperatura controlada, na sua estocagem, na sua armazenagem, depois do transporte, para que ele possa depois ter o seu desempenho e não perder, né? Porque, na verdade, essa intempéries, ela também vai mexendo quimicamente com a borracha, né? Vai. E é muito fácil, ó. Frio demais afeta a elasticidade da borracha, que vai comprometer a performance do pneu. E o calor demais. Os dois extremos não são bons para o pneu. Então, o pneu ele é feito para uma determinada temperatura de elasticidade como produto acabado e uma determinada temperatura como utilização, para entregar performance. E aí, de uma forma geral, para o consumidor ver como isso é importante, de uma certa forma, hoje o mercado conhece 3 tipos de pneu. Vamos chamar de pneu standard, o esportivo, o super esportivo e até um quarto tipo que seria a competição. Cada categoria de pneu ele trabalha numa temperatura ideal. Então, por isso que é muito importante a gente escolher o pneu certo para a aplicação que quer ter. Não dá para pensar que pneu é tudo borracha e é tudo igual. Longe disso. Cada veículo, cada situação, eu tenho um pneu certo. Daí a necessidade, né, para desvendar essa complexidade na aplicação, de estar sempre buscando um profissional da área. Claro. De estar lendo materiais técnicos, de repente, do fabricante, estar consultando um fabricante. E como aqui não vai existir uma competição no mundo Michelin, sem a presença de um técnico Michelin, para garantir, de um lado, a performance dos pneus e a segurança do piloto, mas, por outro lado também, garantir a própria imagem da marca. Sem na dúvida. Medida de que um pneu mal utilizado, né, muita gente fala, poxa, o pneu, né, teve um problema, mas qual é a origem? Então, nós estamos aqui também, de alguma maneira, fazendo tanto a importância da marca, porque a marca não entrega só o produto. O produto é o meio onde a marca manifesta toda a sua tecnologia, toda a sua capacidade de apoiar o usuário em qualquer segmento de utilização. Então, o técnico vem aqui justamente para dar esse apoio e por isso que não vai ter uma competição sem o técnico Michelin, que tenha a sua experiência para poder contribuir e assegurar essa qualidade chegue ao final para o consumidor. Então o técnico vem da França para cá, já que a sede mundial da Michelin é uma marca francesa, renomada. Exato. Curiosidade, hein? Esse pneu é feito na França também? É feito na França. Nós temos uma fábrica específica para pneus de competição. Específica. O processo, os materiais, a tecnologia, ela é bastante diferente dos pneus do dia a dia. Então, assim, nós temos uma fábrica dedicada para pneus de competição, porque aqui seria para dizer para você que o nível de precisão ele é extremo. O nível de qualidade chega a níveis quase que inimagináveis em termos de qualidade, de precisão, de processo, em todos os detalhes. Então, é uma fábrica específica para competição que fica na França. Agora, o que é interessante notar que a gente, quando lembra de Michelin, a gente lembra de endurance. Pelo menos eu estou respondendo aqui por mim, hein? Michelin, para mim, que vem à cabeça é endurance. Pneus de alta performance, pneus com durabilidade, e onde o mundo da velocidade ali leva o componente ao extremo. Perfeito. Estou errado nessa minha análise? Não, não está. Até porque uma das performances do pneu, quando a gente fala performance, é tudo aquilo que
é feito no melhor nível possível. Então, uma das performances é justamente que a gente persegue a durabilidade. A durabilidade, ela tem para o cliente, para o usuário, etc., ela é muito importante, mas existe uma pegada também, Michelin, que é do meio ambiente. Quanto mais eu tenho uma performance e durabilidade do pneu, entregando as mesmas performances ao longo de toda a vida útil do pneu, eu estou dizendo que eu posso obter menos recurso para a obtenção da matéria-prima no planeta. E a Michelin é muito focada na questão do meio ambiente. A Michelin está inserida, ela entende o seu papel e quanto ela pode contribuir com esse processo. Então, durabilidade para nós é o significado da extensão da nossa preocupação com um pneu mais sustentável. Tanto que já nós temos um projeto até 2030, 30%, 50% de tudo que está no pneu é sustentável. Mas essa realidade para o pneu de massa já é uma realidade no WRC a partir de 2026. Então o pneu de competição se mostra mais uma vez como sendo um vetor de tecnologia, de tudo aquilo que nós vamos depois aplicar nos produtos de massa. O que tem de mais ponta tecnologia em materiais, em processos, está no pneu de competição. Eu acho que isso, o que a gente fala dos pneus, isso que a indústria automobilística, de uma maneira geral, sempre usa, né, o mundo da competição justamente para desenvolver. A gente vai pegar aqui duas das principais categorias mundiais. A Fórmula 1 é o maior expoente de desenvolvimento tecnológico. Sem a dúvida. qual Michelin já fez parte ao longo também da história da Fórmula 1 durante um bom tempo. Mas se a gente também olha o WEC, a corrida de endurance, propriamente disso, o expoente maior aqui, Le Mans, na terra da própria Michelin, também é um indicador muito forte de como é usado o esporte a motor, né, o mundo da velocidade, para que a gente possa desenvolver tecnologias, tanto em alta performance, quanto também em extensão de durabilidade, que vão chegar nos nossos carros de rua, né? Com certeza, é só uma questão de tempo. Tanto é que o nosso departamento de esporte, que está no WRC, na última oportunidade aqui no Brasil, estava conversando com o diretor do departamento, ele está intimamente ligado justamente com o setor de desenvolvimento de produtos, de tecnologia. E uma informação curiosa, que às vezes que até eu também não tinha conhecimento até essa data, o pneu WRC é um pneu fornecido pela Michelin gratuitamente para todos os participantes da WRC. Então, eles não compram o pneu da Michelin. Porém, se um pneu que for cedido pela Michelin não retornar para a Michelin, existe uma multa de 1 milhão de euros. Porque o pneu está carregando ali um protótipo de tecnologia que não pode chegar no mercado antes que a Michelin faça a sua divulgação. Então, é um laboratório de testes que está feito em parceria com as montadoras. Então, é muito vezes possível que eu tenha um pneu específico para aquela montadora, para aquela necessidade, para aquela corrida, como era na Fórmula 1. Na Fórmula 1 não é um pneu de competição, é um pneu para Interlagos, é um pneu para determinado circuito e determinadas condições. Tanto é que a gente produz o pneu muito pouco tempo antes da corrida acontecer. Porque quais serão as condições naquele momento, qual é o circuito, então faz o pneu específico. E na WRC se aplica até hoje essa metodologia, por isso que o pneu que ali está é um protótipo da empresa e que não pode ser em momento algum desviado. Se acaso acontecer o desvio, existe essa multa que é justamente, na verdade, para impedir que o desvio aconteça. Você está falando aqui do expoente máximo, dessa questão do cuidado que a Michelin tem com a sua tecnologia, com reserva de mercado e tecnológica. Evidente. Mas eu também acho que há um movimento aqui cíclico dentro da competição, aqui da Porsche, por exemplo. Eu vejo as rodas, vejo os pneus sendo montados e ao final da prova eles também são desmontados. Esse pneu também não segue cada qual para o seu lugar, não. Volta tudo para a Michelin? Volta sim. Mas aqui estamos, de uma certa forma, mais por uma questão de organização da entrada do pneu e saída do país, mais uma questão de organização, mais por organização realmente da competição que propriamente por uma questão protótipo do pneu. Sim. O pneu que está aqui, inclusive, hoje é o mesmo de qualquer competição Porsche no mundo. Tá? Acho que esse é um ponto legal isso, né? Quer dizer, nós chegamos aqui num nível de performance que nos equipara às categorias Porsche em âmbito mundial. E falando isso, você tem tanta razão na sua colocação, que falando isso daqui para fora parece bairrismo. Mas quando a gente recebe o camarada que vem da Europa para cá, eu estava poucos meses atrás com o nosso colega referência Porsche Mundo da Michelin aqui no Brasil,
vir nos visitar, conhecer o nosso trabalho, ele ficou fascinado com aquilo, da forma como trabalhamos aqui. O resultado do Brasil. Hoje o Brasil entrega, em termos de competição, uma competitividade de altíssimo nível que não perde em nada para país nenhum da Europa. Estamos muito bem posicionados, profissionalmente, tecnicamente, em condições, tanto é que já estamos exportando corridas. Né? Diga-se de passagem, a Porsche já fez 4 etapas esse ano lá fora e vai continuar essa escalada para o ano que vem. Vai fazer o ano que vem, inclusive na terra da Michelin, hein? Inclusive abrindo a principal prova do mundo da Endurance, as 24 horas de Le Mans 2026. Terão 2 provas curtas de Porsche Brasil lá. Isso é um motivo de satisfação muito grande, né, Marcos? Com certeza, é colocar o brasileiro no lugar que ele merece. Um lugar de destaque pelo profissionalismo, pelo engajamento, pela resposta que ele dá. Se você não acompanha a Porsche Cup, venha. Você vai ter um respaldo, um retorno de adrenalina do auto esporte de forma acima da curva. Vai se surpreender. Agora, por falar nisso, dá para perceber a paixão que você tem. Sem dúvida. E eu aqui inverti propositalmente o quadro Conversa de Paddock contigo, porque a gente já enveredou pela área técnica, por falar de Michelin, por falar desse mundo de competição. Mas tem uma coisa que nós gostamos muito de mostrar neste quadro, é o personagem. Você, Marcos Lima, é um personagem do mundo da velocidade. Da onde vem essa paixão pela velocidade, Marcos? Eu tive a felicidade que muitos da minha idade tiveram, ver Ayrton Senna correr. Um domingo com a corrida de Ayrton Senna era um domingo especial. Aquilo traduz para nós uma emoção que o que ele fez, né, deixou um legado para todos nós que emociona. Então vem dali porque, cara, esse mundo é fantástico. Esse talento, como que o cara consegue tirar do carro aquele potencial todo que o carro tem para dar? Como que é controlar uma curva trocando marcha com V10, V12, empurrando. Né? Daquela maneira, é uma coisa fora do comum. Então, assim, a paixão vem dali e essa paixão continua, porque o ambiente é desafiador. Parece fácil, gente, mas não é fácil. Qualquer carro, depois dos 200 km por hora, é para pouco. Eu diria que é a pirâmide, né? Cada vez que a velocidade vai crescendo, cada vez é para menos pessoas fazer do esporte essa maravilha de podermos assistir, poder fazer uma ultrapassagem e fazer aquele pega limpo, aquele pega gostoso. Então, a competição nos apaixona, porque como qualquer esporte, não basta ser um esporte, ele tem que ser limpo, ele tem que ser honesto, ele tem que tirar do carro tudo que o carro tem para dar. E aí o pneu, estou aqui porque o pneu é o que permite, em qualquer competição, às vezes o cliente, ou nós, né, o usuário de uma forma geral, não percebe uma coisa muito importante, que eu queria deixar uma dica. Nós só conhecemos nosso perfil, nossa capacidade de pilotagem e a do nosso carro e a da nossa pista, se eu tiver um bom pneu. Se eu não tiver pneu suficiente para entregar, eu entrego menos performance no meu carro. Se o meu carro der menos performance, eu dirijo com menos performance também. Então eu não consigo saber qual é o meu limite, qual é o limite da pista, qual é o limite do meu carro, se eu não tiver um bom pneu. Então, muitas vezes a gente fala, mas que contrassenso, o camarada investiu num carro tal, está numa pista tal, faz um curso, se prepara e esquece do pneu. É o pneu que vai permitir que todo aquele conjunto funcione bem. E aí que entra aquela conversa no começo, não basta ter o pneu, tem que ter uma assessoria profissional à altura para realmente poder garantir que o pneu entregue tudo aquilo que ele veio para entregar. Agora, Marcos, você já começou na Michelin na parte de competição ou também teve uma endurance para chegar nesse momento de juntar as duas coisas? A paixão com a profissão dentro desse universo fantástico que é o mundo do motorsport. Tem coisas na vida que são tão boas que parece que o acaso conduz, né? Eu entrei na Michelin como técnico comercial para vender pneu na área comercial, área de vendas. E seguramente, né, por perfil, o apelo técnico sempre me fez sonhar um dia trabalhar no marketing técnico, que é um departamento que a gente tem, que é responsável pelos lançamentos, pelos testes, por tudo aquilo que move o pneu por detrás dos bastidores. Quis o destino, né, quis o nosso Deus, que um dia eu estava lá
E aí, depois disso, a competição é quase uma consequência. Eu já estava na área técnica, quando chegou a competição, então nada melhor que as pessoas técnicas que estavam ali para poder suportar a competição. Então, nessa estrada toda, vão 28 anos de pneu. Nessa estrada são 15 anos de área técnica e nessa estrada são 8 anos de competição, onde eu sou muito grato, porque aprendi muito com todos que estão aqui, e mais a todo o pessoal nosso da França, que dá um know-how, um background para nós muito grande. Então essa é uma história que realmente, se eu tivesse dito lá atrás, um dia eu vou trabalhar com competição, eu diria para você que parecia muito improvável. Não desista do seu sonho, tudo é possível. Eu acho que é a boa mensagem, não desistir do sonho nunca, porque não é só sonhar, é fazer com que as coisas aconteçam, para que o universo conspire a seu favor. Porque vem a qualidade sua técnica, isso para qualquer profissional também funciona assim. Você sonhar e transformar o sonho em realidade requer empenho, requer dedicação, requer mais do que isso, desprendimento. Sim. Porque se você ficar olhando para o relógio, acabou meu turno e eu vou embora, muito provavelmente você não vai subir nessa escada do sucesso. Não sobe. Acompanhar pneus, alguns testes começam, para começar, para a gente pegar a pista limpa, a gente começa, sai do hotel 4 horas da manhã, 5 horas da manhã começa o teste, que você ainda tem as condições necessárias para determinado tipo de trabalho. Tem outros que você precisa avançar à noite, porque você não pode ter determinadas condições de pista em condições. Então tem coisa que tem que ser à noite, tem coisa que dá para fazer de dia. E aqui mesmo, cansei de sair 8, 9 horas da noite, fazendo anotação na planilha para o dia seguinte com a luz do celular, porque o pessoal do autódromo já tinha desligado, já tinha dado horário, não era mais para ter o horário contratado pelo autódromo, a segurança já queria botar nós para fora. Eu tenho que terminar a segurança, um minutinho, por favor. Ele apagava a luz e a gente ali no celular para terminar e poder entregar e chegar no outro dia, às 7 da manhã, com os números fechados do que a gente está fazendo naquele dia. Então, é o que você falou, sem dedicação, sem aquele algo a mais, o sonho não se realiza. Tem que ter dedicação. Agora me diz uma coisa, a calibragem é segredo? No mundo de competição, sim. No mundo de competição, sim. Porque a performance que você vai obter do carro, ela está diretamente relacionada com a calibragem. E eu vou te falar uma coisa. Uma calibragem ótima, ela serve para um dia, dependendo da temperatura. Choveu, não serve mais. Mudou qualquer coisa no carro, não serve mais. Mudou de marca do pneu, se mudar em algum momento, não serve mais. Então, para cada pneu, cada condição, cada calibragem, e uma ótima calibragem de hoje pode não ser a ótima de amanhã. Então, a cada momento, a calibragem faz parte do ajuste fino. E olha que não, uma coisa que às vezes é uma curiosidade que pouca gente sabe, é uma calibragem por pneu, por posição. Não é uma calibragem para o carro, nenhuma por eixo. É uma por cada posição. Então a gente estuda isso com muito carinho, acompanha a pressão, acompanha a temperatura do pneu, temperatura ambiente, temperatura de pista, fecha tudo isso num pacote para entender e imaginar qual é a melhor calibragem para a condição de corrida que nós vamos ter. Então ela é um segredo por causa de todo esse pacote que cada um interpreta de uma maneira e cada um usa a sua expertise, a sua experiência para chegar no melhor número possível. Mas uma calibragem errada é suficiente para não fazer a curva. Simples assim. Simples assim. E aí a gente ouve muito aqui nos bastidores, menos 1 libra, menos 2 libras, ou põe mais 1 libra, justamente para fazer esse balanço, né? Para fazer esse balanço. Aqui a briga está no decimal. Ainda a gente até que de uma certa forma, aqui a gente vai de meio e meio. Sim. Né? Mas há pessoas que vai até um pouco mais no decimal. Mas de meio e meio a gente consegue aqui ótimos resultados. E é isso, gente. Falamos aqui com o Marcos Lima, que deu uma aula aqui de pneu pra gente, que é uma coisa espetacular. Né? Sem pneu a gente não tem controle, sem pneu a gente não tem performance e não tem, sobretudo, a endurance. Vou falar aqui um pouquinho de francês, afinal de contas, a Michelin vem do país da endurance, das 24 horas de Le Mans. Marcos, mais uma vez, muito obrigado por ter participado do nosso quadro Conversa de Paddock, onde a gente procura mostrar os personagens que fazem do mundo da velocidade aquilo que nós mais amamos. Muito obrigado. Sejam bem-vindos, ficam com a gente. É isso aí, gente. Seu programa Ocnicon sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você, aqui no quadro Conversa de Paddock, levando você para dentro dos boxes da Michelin, em Interlagos, numa competição de endurance. Por isso, Ocnicon, o mundo da velocidade se encontra aqui.
Vocês acompanharam aí esse papo muito bacana, descontraído, com muita informação de alguém que ama a velocidade como nós amamos, Marcos Lima, responsável pela divisão Motorsport da Michelin Brasil. Queria aqui mais uma vez, Marcos, agradecer a sua hospitalidade, a sua generosidade com a equipe do programa Ocnicom, batendo aquele papo, conversando, mostrando um pouco dos bastidores, né, daquilo que a gente mais ama, que é o mundo da velocidade e, sobretudo, falando de performance e de segurança, que sem os pneus isso não é possível. Então, mais uma vez, Marcos, muito obrigado por ter recebido o programa Canicom e ter levado um pouquinho dessas informações, inclusive técnicas, para aqueles que amam o mundo da velocidade como nós amamos. Agora, vamos para a nossa agenda no final de semana. Títulos também serão decididos, hein? Isso a gente confere no Final Lap. Mas antes, fique com a mensagem de KS Home, móveis com elegância e a nossa Final Lap. Presente Grupo KS, com as lojas KS Home e Casa Matu, oferecendo uma ampla seleção de móveis e decoração, seja para renovar ou criar um novo estilo. O Grupo KS tem tudo que você precisa para deixar sua casa limpa. Final Lap aqui destaca mais uma vez o grande palco do Autódromo Internacional de Brasília para mais uma decisão. Decisão esta da Endurance Brasil, que conhecerá lá em Brasília o campeão da temporada 2025. A prova acontece no sábado, a partir do meio-dia para as 4 horas de Brasília. Não preciso dizer que é simplesmente imperdível. Os carros mais rápidos do automobilismo brasileiro desfilando por um autódromo novíssimo, o Autódromo da Capital Federal Brasília, que para quem conhece Brasília e para quem conhece o autódromo ali, Nelson Piquet, como é batizado também a pista, realmente é espetacular. Localizado ali no coração da nossa capital federal. E ali a gente tem todo um parque esportivo, né? Junto ali com o Mané Garrincha, que é o nosso estádio nacional, mais ali a pista de kart, mais ali o drive-in, que também compõe essa ambiência do autódromo lá em Brasília. Então, vale a pena acompanhar a prova pelo YouTube, pela TV, mas para quem tiver a oportunidade, vale a pena assistir ao vivo de Brasília a Endurance Brasil na sua grande final. Vamos sair da capital federal? Vamos dar um pulinho aqui em São Paulo? São Paulo que traz nesse final de semana, na próxima sexta e no próximo sábado, a abertura da temporada 2025-2026 da Fórmula E. Vem aí o EPRI São Paulo, nas ruas ali da Zona Norte de São Paulo, no autódromo do Anhembi. É uma temporada recheada de muita emoção, que tem muitas novidades. Novidades a começar pela geração 4, né, com a evolução dos carros da Fórmula E. Carros mais rápidos, carros mais resistentes, carros que trazem mais tecnologia embarcada, que seguramente nós vamos ver nas ruas e nos nossos carros nos próximos anos. Temporada que começa aqui no Brasil, agora no sábado, dia 6, e vai terminar lá no próximo dia 16 de agosto de 2026 com a rodada dupla em Londres. Então, imperdível acompanhar a 12ª temporada da Fórmula E. Fórmula E que dá muitos motivos para nós brasileiros, na verdade são motivos em dobro para a temporada 2025-2026, afinal de contas nós temos Luca Di Grassi pela Lola Yamaha Habit e Felipe Drugovich pela Andretti International competindo na 12ª temporada da Fórmula E. Então, um prazer aqui de acompanhar Luca Di Grassi, que é sinônimo de Fórmula E. Piloto desde a primeira temporada da categoria, também assistente, consultor técnico da categoria, desenvolvedor, alguém que conhece muito sobre os carros de competição, sobre os fórmulas elétricos. E Felipe Drugovich,
vindo de uma experiência muito grande na Fórmula 1, como grande campeão também das divisões de acesso, como a Fórmula 2, chegando então nessa oportunidade dada pela Andretti de competir também numa das principais categorias do automobilismo mundial, que é a Fórmula E. Fórmula E, sim, com todos os seus mistérios. Fórmula E, sim, que necessita de adaptação. Felipe Drugovich, a gente veio acompanhando nos pré-testes acontecidos na Espanha, em Valência. A gente viu ali que Felipe sempre disse, estou me adaptando, é bem diferente de tudo que eu já andei. Claro, ele teve a oportunidade de fazer provas o ano passado pela Mahindra, mas é completamente diferente porque o carro é novo. O powertrain também que ele está tomando contato é completamente diferente. Ou seja, é um período sim de adaptação, mas de um piloto que tem talento para lá de especial para conseguir dominar essa máquina. Então vamos acompanhar a temporada 2025-2026 da Fórmula E, começando pelo EPRI São Paulo no Anhembi, né? A sexta-feira da tarde às 4h30 o treino livre 1 e no sábado a gente tem às 7h30 da manhã o treino livre 2, às 20 para as 10 da manhã a classificação e a corrida a partir das 2 da tarde no Anhembi. Então a conferir os belíssimos carros da geração 4 da Fórmula E, num autódromo que traz sim os seus mistérios, como a primeira curva, o S do Samba ali, uma curva bem fechada depois da largada, exige dos pilotos ali um posicionamento. Lembrando também que a Fórmula E tem o seu Attack Mode, com a passagem, né, ali para pegar maior potência, isso também acontece logo depois do S do Samba. E depois você tem toda a Olavo Fontoura com o seu repinho, a continuidade dela e todo o miolo que acontece dentro da área do distrito Anhembi em São Paulo. Então é um circuito técnico, circuito também velocíssimo, com freadas fortes, que sempre trazem muita emoção. Nós já tivemos a oportunidade de acompanhar, inclusive, dentro da pista ali, como fazendo parte da brigada do time de sinalização, e a gente sabe ali que a velocidade, os carros passam raspando no muro em altíssima velocidade, e é de fato um grande prazer acompanhar o EPRIX São Paulo da Fórmula E na temporada 25-26. Vamos sair de São Paulo, vamos lá para o outro lado do mundo, vamos para Abu Dhabi. Abu Dhabi que reserva o grande finale da temporada 2025 da Fórmula 1. Quem será o campeão? Lando Norris? Max Verstappen? Oscar Piastri? Até poderia ser Las Vegas, mas Las Vegas já deu outro resultado, inclusive com desclassificação. Agora as apostas são para o seguinte, quem vence? Quem leva o título da temporada 2025? Temos um Lando Norris que basta acompanhar o que Max Verstappen fizer. Para Oscar Piastri é vencer a prova e esperar que tanto Norris quanto Verstappen não consigam as posições para que ele possa tirar os pontos. Nós estamos falando aí de algo em torno de 18 pontos que são precisos para que Piastri possa vencer a temporada 2025. Então resta Piastri vencer a prova e basicamente que nem Verstappen e que tampouco Lando Norris consigam pontuar. Ou se pontuar, fica ali na 9ª, na 18ª posição. Já para Max Verstappen, vencer a prova é o predileto para conseguir tirar aí os pontos que Lando Norris tem à sua frente. E torcer para que Lando Norris tenha problemas, que Oscar Piastri também tenham problemas, para que ele possa então conquistar o seu 5º título na Fórmula 1. Penso que a tarefa mais difícil cabe ao australiano. Mas as apostas devem ser feitas. O que nos reserva Abu Dhabi nesse final de semana? Lembrando que ao final de semana que também temos Fórmula 2, nós temos no sábado, a partir das 9h15 da manhã, nós temos então a Sprint Race. Às 11 horas é a vez da Fórmula 1, com a sua classificação por Grande Prêmio de Abu Dhabi. Já no domingo, logo cedo, às 6h15 da manhã, nós temos a Fórmula 2 na sua principal prova e às 10 horas da manhã, a grande decisão da Fórmula 1 temporada 2025.
É imperdível esse final de semana, é imperdível acompanhar a Fórmula 1 lá em Abu Dhabi. Vamos sair lá das Arábias, lá de Abu Dhabi, e vamos para Cascavel. Cascavel que também reserva nesse final de semana a grande final da Fórmula Truck. Fórmula Truck em Cascavel com corrida às 11h45 do domingo. Imperdível para que possamos conhecer o grande vencedor da temporada 2025. Completando a agenda do final de semana, a grande final da NASCAR Brasil em Interlagos, além da Copa Truck. Então, emoções não faltam na pista nesse final de semana. A NASCAR Brasil Series com Special Edition, com 3 provas para conhecer o seu campeão. No sábado, às 3h35 da tarde, é a Corrida 1. Já no domingo, às 15h10 da manhã, a Corrida 2 da NASCAR e a Corrida 3 da NASCAR às 4h15 da tarde, para que possamos conhecer o grande campeão da temporada 2025. Já a Copa Truck vai fazer o início da sua Corrida 1 às 2h10 da tarde e depois ali aquela inversão dinâmica para a Corrida 2, para que possamos conhecer os 2 vencedores e o grande campeão da temporada 2025. Então, velocidade não falta, emoção não faltará nesse final de semana no mundo da velocidade, seja aqui no Brasil, seja no exterior, e também a alegria de iniciar a temporada 2025-2026 da Fórmula E com EPRIX São Paulo. Tudo isso para que a gente possa, na próxima terça-feira, aquele encontro marcado a partir das 8 da noite, fazer aquela resenha, conversar, discutir mais sobre os grandes campeões da temporada 2025. Amamos a velocidade e amamos entregar a velocidade até você no seu programa Ocnicom. Por isso, Ocnicom, o mundo da velocidade se encontra aqui.